Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Merick. Essa é mais uma videoaula do curso de comunicação de dados, né? Da disciplina de comunicação de dados do curso de engenharia de controle e automação do Campus Serra. Nosso objetivo agora, depois, esse vídeo, a gente vê ele no momento que a gente já viu muitos conceitos básicos da camada de enlace. A gente já viu, por exemplo, o protocolo HDLC. Um protocolo muito importante a nível de enlace é o Ethernet. O Ethernet hoje a gente pode dizer que ele é praticamente um padrão para redes locais, para as redes LAN. Inclusive, ele também é muito utilizado em redes metropolitanas, né, para ir para telecomunicações, né, e cada vez mais ele é adotado para integração vertical em planta industrial. Apesar de ser de enlace, ele se adapta muito bem aos protocolos da pilha TCP/IP, né? Então ele transporta muito bem os pacotes IP. E com isso a gente consegue ter uma grande facilidade na integração de sistemas. Então, existe aí as redes industriais, por exemplo, legadas, baseadas em protocolos seriais, e existem agora as redes industriais que estão migrando a sua tecnologia de aplicação para funcionar sobre IP. E funcionando sobre IP, necessariamente elas funcionam sobre Ethernet, ok? Então conhecer Ethernet é importante porque ele está em crescimento no chão de fábrica industrial, né? Com suas versões aí de cada consórcio de automação, de tecnologia de automação. Bom, o Ethernet tecnicamente é conhecido como o I3E 802, é o projeto 802 do I3E. Todo o conteúdo dessa videoaula a gente extraiu lá do livro do Furosan, aqui da edição, né, com as figuras e o norte da condução. Então, a maioria das figuras aqui são lá desse livro. E fique claro, né? Bom, tratando de Ethernet, existe uma figurinha clássica do Ethernet, né? Que é alguma coisa assim, né? O pessoal imaginava um barramento e as estações se conectando, né, diretamente neste barramento, como se esse barramento fosse o Ether, né? Daí que vem o nome Ethernet, rede Ether, né? Porque o princípio filosófico, vamos dizer assim, entre aspas, né, do Ethernet, é ele ser plug and play. Ixi, ficou ruim aqui, hein? Eu vou plug. Eu vou escrever só plug and play aqui. Ah, ficou ruim. Enfim, o princípio do Ethernet é ele ligou e está funcionando. E por isso a ideia do Ether, né? Onde você chegasse com o cabo Ethernet, plugou o dispositivo ali, você teria conectividade Ethernet. Os concorrentes em 85 dessa filosofia Ethernet, você tinha o FTDI, o Token Ring, também era muito comum, né, nessa época a tecnologia ATM, LAN, né? E todos esses, vamos dizer assim, viraram legados. O Ethernet se sobrepôs a ele mesmo sendo bem mais simples, oferecendo muito menos recursos do que eles. E por isso hoje ele se consolidou como um protocolo praticamente ubíquo, né? O Wi-Fi, por exemplo, é baseado no Ethernet. Então, aonde você for ver uma rede, um cabo, você reconhece inclusive como cabo de rede, né? É uma tecnologia Ethernet, o RJ45, está dentro do padrão. Então, o padrão Ethernet, filosoficamente, ele surgiu de tal forma que, para a camada de enlace, o usuário não precisasse configurar nada. Diferente, por exemplo, numa rede serial, onde o usuário precisa configurar taxa de transmissão, taxa de baud, né? Se quer ou não quer paridade, ou algumas questões técnicas, o Ethernet não. A ideia do Ethernet era tarrachou o dispositivo na rede, tudo estaria funcionando. Isso foi muito bom para o TCP/IP, porque lá no IP, o IP é uma rede lógica, né? A gente vai ver mais para frente. E
uma rede lógica que precisa da sua configuração lógica sobre uma rede local plug and play foi uma grande revolução, né? Uma grande adoção, muito simples de implementar e projetar. Então, o Ethernet ele define basicamente, assim como outros protocolos, a, a camada de enlace e a camada física. Então é comum você ouvir dizer algumas pessoas mais antigas chamarem o Ethernet de protocolo de meio físico, né? Protocolo físico. Não é errado, mas também não é certo, porque ele define não só estrutura de cabo, que pode ser par trançado, fibra, etc., mas ele também define a camada de enlace, né? O endereçamento, o endereço MAC, né? Ele usa o endereço ali de 48 bits. Então, ele define aspectos da camada física e da camada de enlace, ok? Bom, o Ethernet ele evoluiu de uma forma muito estratégica. Além de ser plug and play, né, por origem, ele teve sucesso, mesmo sendo mais simples, por um outro fator muito relevante. Era fácil de configurar e ele manteve retrocompatibilidade. Então, nas evoluções de capacidade, as redes locais elas surgiram aí, se desenvolveram na década fundamentalmente de 90, né? 85, 90 e em diante, onde a gente precisava dar largura de banda para muitos usuários. Então, dar a melhor largura de banda era o diferencial. Então, o Ethernet ele foi tendo suas versões, por exemplo, eu vou chamar a partir de agora o Ethernet padrão, né, para não confundir com o padrão, a definição Ethernet, e sim com a versão standard, né? Eu vou chamar agora de versão standard, que foi a primeira versão do Ethernet. O Ethernet standard, o Ethernet padrão, né? Ele partiu de 10 MB. Ele funcionava basicamente em rede de barramento, né? Que era o comum da época. E nas suas evoluções para o Fast Ethernet, né? Ethernet rápido, eu não vou falar Ethernet rápido, por isso eu vou chamar de Standard Ethernet também. Então, o Fast Ethernet ele já passou para 100 MB. O Giga Ethernet, 1000 e assim sucessivamente. Ou seja, a gente teve um crescimento de 10 vezes, né, na largura de banda. A gente vai ver aqui por que o Ethernet no começo não foi utilizado no domínio de automação e agora ele está cada vez mais demandado nesse meio, né? Bom, o fator do sucesso dele da evolução foi manter a retrocompatibilidade, ou seja, a obsolescência não acontecia necessariamente. Você, eventualmente, na transição de equipamentos novos, você comprava um equipamento com a placa Fast Ethernet, ela era compatível, ela conversava com a sua infraestrutura legada no padrão, no Standard Ethernet. E isso ocasionou uma economia de recurso, né? E aumentou a adoção do protocolo. Então a gente vai ver cada um deles. Nesse vídeo aqui a gente vai se concentrar na essência do Ethernet, que é o Standard, né? Que é a origem, vamos dizer assim. É o bisavô, o avô do Ethernet que a gente usa hoje. Bom, então, entrando no padrão Ethernet, o que a gente tem? A gente tem um protocolo plug and play que manteve, né, teve a preocupação de manter a retrocompatibilidade no seu padrão, no seu projeto. Ele, basicamente, ele não é um serviço orientado à conexão, ou seja, o emissor e o receptor não precisam estabelecer nenhum tipo de vínculo lógico. Basicamente, envia o frame e torce para chegar. Não tem confirmação, não tem nada disso. Mandou e reza um Pai Nosso e torce para chegar. Geralmente chega porque é uma rede local, né? E é um serviço não confiável. O que quer dizer isso? O Ethernet ele não autentica, ele não garante que quem está te mandando o pacote é realmente quem está falando que está mandando. Então, ele assume boa fé na comunicação. Então, quando um dispositivo se identifica na rede, todos os dispositivos aceitam aquela informação. E isso torna ele não confiável. E a confiabilidade na rede Ethernet ela vai acontecer nos protocolos da camada superior, IP para cima. Na camada Ethernet você não tem nenhum tipo de segurança intrínseca, ok? Então veja, é um protocolo bem simples.
A nível de enlace, o Ethernet define esse frame, né? Então, a gente viu que na comunicação assíncrona, é aquela que chega informação a qualquer momento entre emissor e receptor. Geralmente a informação é organizada num conjunto de bits e esses bits são organizados no que a gente chama na camada de enlace de quadro. O quadro, e assim todos os outros pacotes para cima, que são como se fossem caixas. A caixa, quando você vai transportar, do lado de fora você põe informação de controle, informação de para onde ir, onde colocar, e dentro você põe o conteúdo, né? Então, as informações de controle a gente chama de cabeçalho, né? Então, ó, o cabeçalho Ethernet, a nível de enlace, ele vem até aqui. A nível físico, eu tenho um pouquinho aqui, mas isso aqui funciona como sinalização, né? Vem uma sequência de 7 bytes que sinaliza a existência de um frame no fio, né? O 8º byte é o delimitador que define que é um padrão, né? Vem essa sequência de bits aqui. Chegou nessa sequência de bits, o preâmbulo é uma sequência de 56 bits alternados, né? Chegou nessa sequência de bits aqui, ele delimita na camada física, ó, vai começar o frame. E o primeiro campo da camada de enlace é o Destination Address, de 8 bytes ou 48 bits, né? No endereço MAC, baseado em hexadecimais, a gente vai ver em seguida. Óbvio, se eu preciso dar um encaminhamento rápido, a primeira informação que eu preciso tirar do pacote é para onde ele vai. Então, a primeira informação do cabeçalho Ethernet é para onde o pacote tem que ir. A segunda informação é de onde ele vem, source address, o tipo de conteúdo que ele carrega, se é um pacote IP e tal, e o payload. Este payload é a carga que ele transporta. Normalmente a gente está falando aqui de um pacote IP, né? Mas poderia ser outra tecnologia. O Ethernet ele tem um tamanho mínimo e máximo para esse payload. O mínimo é 46 e o máximo é 1500. O tamanho máximo também é conhecido como MTU, Maximum Transport Unit. Numa rede local é importante que todos os dispositivos tenham o mesmo MTU. Por quê? Porque se todos os dispositivos, né, que por onde forem passar os pacotes tiverem o tamanho máximo de MTU, pode correr o risco de acontecer o quê? Um dispositivo mandar um frame que não caiba no frame de uma estação intermediária. Então, a primeira configuração muito importante numa rede Ethernet é o MTU. Ou seja, o máximo tamanho de carga que aquela placa de rede consegue encaminhar. Isso é configurável, né? Geralmente, o padrão definiu o tamanho máximo de 1500 e o mínimo de 64. O mínimo de 64 vem justamente somando o 46 com o restante dos bits de cabeçalho. Esse 64 ele vem devido ao tempo de propagação de um bit num barramento metálico, considerando a maior distância que o protocolo permite. Isso dá em torno de, como se você for na aula que a gente fala sobre, procura no YouTube a aula que a gente fala sobre CSMACD, acesso aleatório, acesso ao meio por carrier sense, né? Quando todas as estações têm o mesmo privilégio de acesso, a gente tem um barramento, né? Só um parênteses aqui. A gente tem um barramento e todas as estações aqui, ó, conectadas com o mesmo direito de usar esse barramento. Se todas tentarem mandar sinal ao mesmo tempo, os sinais se somam e aí dá o que a gente chama de colisão. Então só uma pode usar. Quando a gente tem o acesso aleatório, quer dizer, todas as três têm o mesmo privilégio de acesso, elas vão disputar e vão usar algum princípio aleatório para tentar essa oportunidade. O protocolo CSMA/CD ele é utilizado no Ethernet. Ele faz com que a estação sempre, ao transmitir, ela continue escutando e ela detecta a colisão
ao escutar por um tempo suficiente, de tal forma que o primeiro bit, ao sair dela e chegar na estação mais longe, o último bit do frame ainda esteja com ela. Então, o tempo de envios de bits, ou seja, o tempo mínimo que eu tenho que ficar transmitindo, é um tempo necessário para que do primeiro bit até a estação mais longa, né? Então imagina que essa estação, essa aqui é a mais distante, aqui tem uma distância de propagação dos bits. Quando essa aqui põe o primeiro bit, ele começa a viajar nessa direção. Até o último bit chegar, então aqui o frame, por exemplo, ele começa aqui e termina aqui, né? Entre colocar o primeiro e o último bit, todos os bits têm que ficar no fio, de tal forma que durante a transmissão ela seja capaz de detectar se alguém mandou alguma transmissão junto com ela que aconteceu transmissão. Porque se ela mandar e não escutar nada, ela vai achar que, como o Ethernet é sem conexão, ela vai achar que o frame foi. Então, o CSMA/CD, ele dá esse controle para a estação saber que durante a transmissão ninguém falou junto com ela. Por quê? O tamanho mínimo do frame é suficiente para que da estação mais distante, enquanto eu estou mandando o último bit dos 64 bytes, que dá mais ou menos 512 bits, né? Quando eu vou mandar o bit 512, o primeiro já chegou com certeza na estação mais distante de mim. Isso limita a distância e isso habilita a detecção de colisão. E é por isso que o Ethernet tem esse tamanho mínimo aqui, ó, de 64. É para habilitar a detecção de colisão para as restrições de distâncias do cabeamento do Ethernet padrão, ok? Isso surgiu no Ethernet padrão, o tamanho máximo, se não me engano é a ordem de 1 ou de 1000 metros de distância, alguma coisa assim. Eu não memorizei esse número. O tamanho máximo, ele existe, né, 1500 mais os 18 de controle, para que, bom, como as estações elas tinham que disputar o meio, se eu botasse um tamanho máximo muito grande de frame, uma estação ia ocupar o barramento por muito tempo. Então, definiu-se aí o padrão de 1500 para garantir um tempo médio de acesso aí proporcional a esse tempo. Se numa disputa de acesso ao meio usando CSMA/CD, uma estação mande, por exemplo, 3.000 frames, outra manda 5.000, os tempos iam ficar muito discrepantes, né? O barramento ia ficar ocupado por muito tempo. Beleza? Então esses são os motivos do tamanho máximo e do tamanho mínimo. Tem a ver com o CSMA/CD, que é utilizado no padrão Ethernet para garantir que não haja, ou havendo colisão, que seja detectado. E aí, havendo colisão, a estação sabe que houve e tenta transmitir numa próxima oportunidade. Não havendo colisão, o que garante, de alguma forma, que a informação chegue correta, né, é o CRC, né, CRC de 4 bytes, dá 32 bits, é o CRC32. O CRC32 é utilizado no Ethernet padrão. Bom, entendido isso, a gente pode memorizar mais ou menos. É um frame bem básico, né? Endereço de destino, endereço de origem, tipo e payload. Simples assim. Essa simplicidade tornou o Ethernet bem barato, né? E tornou ele bem escalável. Basicamente, essa é a estrutura. Então, regra. Toda a rede Ethernet, todas as estações têm que estar com o mesmo MTU. Por padrão, o MTU é 1500. Pegando o MTU mais as informações de controle, a gente tem o tamanho máximo do frame, que o mínimo tem que ser 64 para o CSMA/CD funcionar no tamanho máximo da rede física Ethernet, padrão Ethernet, e 1500, que foi o valor escolhido para não ter uma estação ocupando ad eternum o meio, ok? Bom, no campo Destination Address, como é que o Ethernet define o endereço? Poderia ser 1, 2, 3, 4, 5, mas optou-se por definir esse padrão. 48 bits separados, 8 a 8 por 2 pontos. Essa é a estrutura padrão. A gente costuma dizer que o endereço MAC do Ethernet é flat, é plano. Num passado, até hoje é um pouco assim, né? Esses 3 primeiros octetos identificam o fabricante da placa. E esses de cá identifica o ID do dispositivo, né? Identifica o dispositivo. Ok? É claro que antigamente no padrão internet isso era fixo, vindo de fábrica. Hoje a gente consegue adulterar esse endereço via software. Mas basicamente essa ideia continua. Qual que é o problema?
O problema é que você não pode ter numa rede local, ou seja, numa rede na sua casa, na sua empresa, conectado aí no mesmo equipamento, dois equipamentos com o mesmo MAC, que acontece o erro de MAC duplicado, e aí essas duas estações provavelmente não vão funcionar na rede. Então, havia uma lógica de distribuição de endereços pelo mundo, né? Como você tem 48 bits, o número de placas aí de endereços é limitado, então tinha uma lógica de distribuição no mundo. Hoje a gente consegue ajustar, e aí com a virtualização isso toma outra proporção, né? O único cuidado que a gente tem que ter é não ter duas estações com o mesmo MAC dentro do mesmo barramento, ok? Uma característica importante é que o Ethernet, a nível de endereçamento, ele suporta três tipos, né, vamos dizer assim, dois com uma ramificação. Ele suporta a comunicação unicast, né? A gente já viu, mas eu vou repetir, a comunicação, o endereçamento, né? Não vou chamar de o endereçamento. Quais são os tipos de endereçamento que o tipos de endereçamento? Bom, ele suporta unicast. Unicast é a comunicação 1 para 1, ok? Ele suporta multicast. Como é que ele suporta multicast? Multicast é a comunicação 1. Na verdade, eu vou tentar desenhar um pouquinho melhor aqui. 1 para muitos. Só que não são todos, né? Algumas bolinhas ficaram sem receber aqui, ó. Multicast é uma comunicação por um grupo, né? E repare que eu coloquei uma flechinha só aqui, né? Aqui. Então, o origem, né? o emissor, ele gera um frame e põe ali um endereço. Ele vai introduzir um endereço ali. Só que esse endereço, ele é um endereço que um conjunto de estações num barramento vai aceitar como seu, que é o grupo. Então, por exemplo, o Ethernet, o padrão Ethernet, aqui eu estou fazendo um barramento, vou fazer as bolinhas aqui nesse barramento. Vamos supor que o endereço que eu estou querendo mandar o destino é esse cara aqui. E ele tem esse MAC aqui, né? É desse cara. E aí eu gero um pacote, né, com o endereço para ele. Esse pacote, como ele é baseado em difusão, o Ethernet ele é baseado em difusão, não tem conexão. Ele vai chegar aqui, aqui, aqui e aqui. Todas as estações vão olhar para aquele endereço e falar: opa, esse endereço não é para mim. Lembra que eu falei que a internet é baseada em confiança e não é seguro? Os pacotes na LAN, a LAN que é fisicamente compartilhada, chega para todo mundo que está naquela rede. E aí eles vão chegar e falar: opa, não é para mim. E eles descartam quem não é o destinatário e o destinatário aceita. Okay? Se o destinatário estiver mal intencionado, ele pode pegar e ficar lendo aqueles pacotes, aquela conversa. É como se você estivesse escutando uma extensão de telefone na sua casa. É a mesma questão. Você pode ficar silenciosamente ouvindo uma rede Ethernet com o meio físico compartilhado. Isso é um perigo. Assim como ter uma extensão dentro de casa ou numa empresa, alguém poderia escutar a sua conversa porque o áudio chega ali, os frames chegam ali via sinal. Então a comunicação unicast é essa. Na multicast, o que acontece? Existe um endereço que é, por exemplo, aceito por essas estações aqui. E quando eu mando um frame com esse endereço na rede, essas estações aqui vão aceitar. E todas as outras vão recusar. Esse endereço multicast, ele é eleito ali pelo esse grupo, mas ele tem por característica ser um endereço ímpar, onde esse nibble aqui, ó, do endereço é ímpar. Tá vendo? O A é 10, então ele teria um endereço ímpar aqui. Então os endereços que esse nibble é ímpar, eles são reservados para endereçamento multicast, ok? Um tipo especial de multicast é o multicast para todos, ou chamado também de broadcast.
O broadcast é a difusão. Então, eu mando para todo mundo. Ou seja, eu mando um que manda para 100% do grupo. E aí todo mundo vai aceitar e ouvir aquela mensagem. É como se você falasse com todos, beleza? O broadcast é muito importante quando você precisa identificar alguém, né? Igual você chega e fala, quem é fulano de tal, quem é o dono do carro X numa sala, né? Quem esqueceu, enfim, é uma difusão. O endereço broadcast, por padrão, o endereço broadcast do Ethernet, ele recebe por padrão todos os bits serem 1. Então, quando o endereço é tudo 1, ou seja, os 48 bits 1 é o endereço para todos. Então, o endereço broadcast é o FF, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repara, F é equivalente ao decimal 15, então é ímpar. Esse aqui é o endereço. Deixa eu apagar aqui. Ó, o endereço padrão broadcast. Beleza? Tranquilo? Bom, espero que tenha ficado claro. Bom, a topologia no Standard Ethernet, lá no primeiro Ethernet de 10 megabits por segundo, ela era ou em barramento, né, usando um terminador para evitar o eco, como a gente já viu. Isso aqui significa um terminador para absorver a energia do sinal, para o sinal não bater e voltar. Porque se a gente não bota esse terminador absorvendo energia, ela bate, encontra alta impedância e reflete. E aí o computador meio que escuta o próprio eco. E ele acha que é uma outra estação, né? Porque ele não tem essa noção de identificar que é o eco. E aí isso gera colisão quando o computador fala consigo mesmo. Enfim, essas topologias morreram. A outra característica era você usar o hub. O hub você conectava no formato estrela e o hub hoje ele não é mais utilizado. O hub, né, não faz mais sentido você usar hub. Ele era usado nessa época para deixa eu trocar a cor aqui. Ele era usado para recuperar o sinal. Ele funcionava como um repetidor. Então a gente pode associar que o hub é igual um repetidor. Então ele causava o mesmo efeito do barramento, ou seja, se alguém mandava, ele repetia aquele sinal, um sinal totalmente regenerado, sem deformação, sem atenuação, mas ele mantinha o mesmo problema do barramento de permitir colisão, né? Se duas estações mandam ao mesmo tempo, ele vai repetir nas portas ao mesmo tempo e aí vai criar colisão. Ok? Mas aqui eu já tenho cabo de par trançado e aqui eu tenho cabo coaxial, okay? Com as suas derivações em T, então chama de TEP também, né? Aquele BNC em derivação. Bom, isso é o Ethernet em camada de enlace. Em camada física, a gente tem essas especificações. Então, quando você precisa especificar a camada física do Ethernet, você usa esse termo. A camada física é 10 base T. Significa que é 10 que é o padrão Ethernet, base, porque o Ethernet é uma comunicação banda base, é uma transmissão digital. A gente viu no começo do curso, né? Banda base e a comunicação analógica é passa-faixa. E 5 é o tipo do cabo. No caso, 5 vem porque é um cabo fino, um cabo grosso para 500 metros. Um cabo mais robusto. E a codificação de linha é a Manchester. Se você não lembra, eu te perdoo. Mas se você olhar o curso... eu não sei se os vídeos ainda estão publicados, né? Que a gente viu nas aulas síncronas. Mas a Manchester é aquela que tem uma transição sempre no meio, né? A gente faz sempre uma transição no meio do bit, né? Então aqui começa, aqui termina. Ela basicamente tem um bit representado aqui por dois níveis, né? O nível alto e o nível baixo. Então eu tenho um bit para dois símbolos. Então, um bit, né, para dois símbolos. Então, o nosso R é 1/2, meio. Então, o Manchester,
ele vai transmitir na metade da taxa de bit da taxa de amostragem de símbolo. Ok? Isso é um problema, mas ele tem a vantagem de, como ele tem a transição no meio, dar sincronismo. Então ele foi... na verdade, o Manchester, ele, vamos dizer assim, é o padrão das redes seriais. Todo mundo que usava rede serial para não precisar conectar nenhum tipo de sincronização usava o Manchester para garantir o sincronismo, né? E os bits serem interpretados na sua ordem correta. Então chegava basicamente a necessidade de transmitir para o transceiver da placa de rede 10 megabits. Isso era convertido aqui em pelo menos 20 megabaud. Beleza? E aí, como a gente viu lá a relação, um canal aí com aproximadamente, a gente tinha lá que a taxa de baud, né, é aproximadamente metade da taxa de bit vezes 1 sobre o R, né? O R que a gente viu era meio. Então, sendo R meio, né, vira o quê? S é igual a meio vezes N sobre 2 sobre 1, né? Eu peguei aqui, vou fazer aqui de novo para não confundir. Aí o 2 vai para cima, corta isso com isso, né? 2 dividido por 2 dá 1. Então a gente tem que... desculpa, botei aqui, né? A taxa de símbolo é igual à taxa de bit. E como a taxa de símbolo é próxima à largura de banda em frequência, os cabos Cat3 conseguiam atender tranquilamente a demanda, né? Então, basicamente, esse é o padrão. Ó. Aí o base 2 era um mais fino, mais maleável, para barramento também. Nós estamos aqui falando lá do passado. Aí o 10 base T, o T vem de par trançado, né? Ó, o T aqui. E ele determinava o Cat3, né? E permitia a comunicação estrela com o hub. E aí você podia alcançar distâncias maiores porque o sinal era regenerado. O objetivo do hub era ampliar o alcance, ok? Mas ele criava o mesmo problema de subutilização. O grande problema do padrão internet era esse. Se você tinha 10 MB e tinha 10 estações, se todo mundo tentasse utilizar, na média, cada estação ia perceber 1 megabit por segundo. A eficiência de ocupação de banda é muito baixa. Esse era o problema, ok? E você também tinha o padrão físico 10 base F, né? F usando fibra. No caso da fibra, no caso do par trançado, a via TX e RX vem junto, né? E aqui você tem elas separadas, 2 cordões óticos, ok? Bom, então aqui a gente encerra a visão geral do padrão Ethernet. Bom, o frame a gente viu, né? Preâmbulo. Endereço de destino, endereço de origem, tipo, payload, que varia de 64 a 1500, que é o MTU, e o MTU tem que ser igual em todas as estações, o tamanho máximo da unidade, né? O máximo tem que ser igual em todas as estações, que vão encaminhar, né? No caso, não receber, e CRC32. Além disso, a comunicação basicamente era em estrutura de barramento, sendo que poderia ser configurada com um hub, numa arquitetura em estrela, repetindo o sinal. Ok? Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre as evoluções que surgiram na versão Fast e Giga Ethernet em diante, que habilitaram inclusive o Ethernet a ser considerado aí para ser utilizado em nível de chão de fábrica, assim, habilitou a utilização pelo menos a nível de supervisão e começou a permitir esse interesse do Ethernet no nível de automação. Ok? A gente continua no próximo vídeo e até lá. Um abraço.